Deixa o teu canto seguro no escuro. Salta fora, tu és salvo especial. Deus te ama tal como tu és. Bom dia, queridos amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. A paz esteja connosco. Hoje quero falar-vos de fé. Você sabe o que é fé? Você tem fé? Você é daqueles que dizem, eu cá tenho a minha fé? Mas fé em quê? Que tipo de fé é essa? Há também quem tenha má fé, que é aquele que prejudica o outro em benefício próprio. Mas também há o contrário, aquelas pessoas honradas, honestas, que não enganam nem agem com dolo, ou seja, os de boa fé. E para não ser muito exaustivo, também há quem tenha fé em Deus. E é dessa fé que vos quero falar, porque essa é a única fé que é verdadeira, pois é a que salva para a vida eterna. É a fé que não é encontrada por meio daquilo que possamos fazer para alcançar, mas é encontrada porque Deus nos fala e aguarda a nossa resposta. É aquela que nos é dada por Deus, através da sua palavra. A Bíblia diz na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 e verso 7, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé é a resposta favorável ao ouvir a palavra de Deus. A fé é o contrário de não querer ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 7, que vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode ter fé em muitas coisas e de muitas maneiras, mas você tem fé em Deus? Você crê que Deus existe? No Evangelho de João, capítulo 20 e verso 29, está escrito: felizes os que não viram e creram. Foi o Senhor Jesus Cristo quem disse estas palavras aos seus discípulos logo após a sua ressurreição e enquanto ainda estava visível entre eles. Assim, ao meditarmos naquelas palavras de Jesus, podemos concluir que a fé é algo totalmente diferente do que é ver. A fé também é confiança naquilo que é tão estável e confiável que é possível crer, mesmo quando não se vê nada a respeito. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Portanto, o ver é ter algo disponível, é algo que podemos apalpar, é querer ter algo como objeto. Como é dito, por exemplo, em João 20, verso 17, em que Maria Madalena, quando viu Jesus e o reconheceu, pretendia tocar nele, mas ele a impediu. Nós não podemos nem devemos querer ter Deus ou Jesus nas nossas mãos, apenas o podemos ter no nosso coração. É Deus quem deseja ter-nos junto dele. E é em Deus que nós devemos esperar, apesar de não o vermos. Nós somos chamados a nos dedicarmos a Ele com toda a nossa existência, com todo o nosso ser. E nós devemos entregar-nos a Ele porque foi Ele quem se entregou por nós e isto só é possível com fé. Mas será indiferente a quem nós pomos a nossa fé ou em quem devemos a crer? Vejam bem, quando nos deslocamos para o estrangeiro, será que conseguiremos passar a fronteira se nos apresentarmos no controle da alfândega com um passaporte inválido? É claro que não. Da mesma maneira, nós nunca conseguiremos passar para a vida eterna ao lado de Deus se colocarmos a nossa fé em pseudo-deuses, em pessoas, em coisas ou até em nós mesmos. Nós devemos colocar a nossa fé naquela que é verdadeira e salvadora de que nos fala a Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis 15, verso 6, que Abraão creu no Senhor, isto é, no Deus vivo, e isso lhe foi acreditado como justiça. E por isso Abraão foi salvo, recebeu a promessa divina e tornou-se uma pessoa agraciada. E se lermos a carta aos Hebreus no capítulo 11, veremos um rol de testemunhas da fé
e como de facto a fé moveu montanhas nas suas vidas. E o que fizeram essas pessoas para o merecer? Em obediência, elas aceitaram a obra da salvação que Deus havia preparado para elas. Elas confiaram na direção de Deus nas suas vidas. E ter fé é isso mesmo. É dispor-se, é entregar-se totalmente nas mãos de Deus e não acrescentar nada pessoal. Ter fé é aceitarmos aquilo que não se vê, mas cujos efeitos podemos experimentar. Queres ter fé que produz frutos de vida eterna? Então segue Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Não de maneira cega, mas em consciente obediência. Em João 14,6, Jesus disse aos discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando oras pelas tuas necessidades, quem usas como intermediário para chegar a Deus Pai? Naquele versículo, Jesus diz que só através dele é que as nossas orações e preces chegam ao Pai. Tu já és uma pessoa de fé? Se ainda não és e queres mudar a tua vida, Jesus diz em Marcos 11:24 que tudo o que pedires, orando, crê que o recebereis e tê-lo-eis. Mas atenção ao que Tiago também diz no capítulo 1, verso 6. Porém, pede com fé, não duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Em Tiago 4,8 está escrito: Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Cheguemo-nos a Deus e teremos as mais ricas chuvas de bênçãos que Ele tem preparadas para nós. Que o Senhor nos conceda o reconhecimento e a compreensão daquilo que necessitamos para a nossa salvação e para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes na fé até ao fim da sua mão salvadora. Que o Senhor nos dê um dia ricamente abençoado. Amém.